Me desculpe, irmãos, eu ter dado uma pausa. Veio um amigo aqui e eu precisei dar essa cortada no vídeo, mas voltando aqui para o encerramento do que eu quero trazer aos irmãos nesta noite, falando sobre a questão de estarmos orando e vermos que Deus responde às nossas orações. E parei falando em questão da vingança. A vingança nunca é plena, mata a alma, envenena. E o próprio Senhor diz: a vingança, minha é a vingança. O versículo 22 diz: lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Creio que o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 7, quando ele diz: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Provavelmente Pedro deve ter tirado a sua fala deste verso de Salmo 55. Lança o teu cuidado sobre o Senhor. Você já percebeu que é muito difícil quando nós estamos em tribulação e nas nossas orações lançar sobre Deus os problemas? Você percebeu que muitas vezes nós sofremos porque nós queremos ficar com o problema? Há pessoas, e algumas vezes até nós mesmos, ficamos imaginando um problema que pode vir a ocorrer. Um exemplo: quem está trabalhando fica pensando agora, nesse tempo de crise, em perder o emprego. E aí ele começa a pensar e começa a se preocupar que vai perder o emprego e sofre demasiadamente. Mas por que sofrer antes de ocorrer o problema e depois que ocorreu o problema? Nós não confiamos em Deus? E é necessário nós lançarmos tudo sobre as mãos do Senhor, lançando sobre Ele as nossas ansiedades. Nós temos um irmão muito querido, o Fabiano, e nós o temos como filho. E o Fabiano, essa semana, passou para nós uma informação de que a empresa a qual ele trabalha, mexe com instalação de ar-condicionado em empresas, mandou ele embora. E ele já vinha falando com a gente há um bom tempo de que estava muito ruim por causa da pandemia, o trabalho, pouco serviço para a empresa, e que o patrão já havia orientado os seus funcionários de que, continuando naquela situação, ele não tinha como marcar com os custos, com o pagamento de funcionários, sem ter recursos para prover o salário dos seus funcionários. E o Fabiano foi demitido. Ele me ligou muito preocupado: pastor, como eu vou fazer? Eu tenho uma filhinha, eu tenho a esposa, como é que eu vou pagar minhas contas? E nós pudemos conversar, orar com ele e dizer que Deus está no controle. Mas, irmãos, nós não podemos só também dizer isso. Temos que tomar uma atitude. E imediatamente falei com alguns irmãos, né, depois de ter orado e buscado orientação, e levantamos alguns recursos. Muitos irmãos foram solícitos. Nós, graças a Deus, nas igrejas que passamos, temos muitos irmãos e socorreram ele de imediato naquilo que ele precisava, porque nem o próprio salário ele havia recebido. E ele se alegrou em ver a solicitude dos irmãos. E depois ele me ligou dizendo: não, pastor, o patrão me chamou lá na empresa para fazer o acerto, ele vai me dar uma parte do salário e aí já vai poder entrar com pedido de seguro-desemprego. E assim nós vemos Deus suprindo, irmãos. É uma luta diária, problemas. Mas eu disse ao Fabiano que ele, vendo as coisas difíceis, para ele
buscar socorro com a gente, falar com as pessoas, com os amigos que ele ama, os irmãos que ele ama. E não vai estar desprotegido. Provavelmente pode passar necessidades, pode passar por alguns perrengues, mas Deus vai suprir todas as necessidades. E quando isso acontece, aumenta a nossa fé, porque a gente começa a ver Deus suprindo as nossas necessidades. Lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te susterá. A palavra de Deus diz: Pai, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Neste mundo vamos sofrer ataques, perseguições, lutas e tombos, mas a promessa é de que Deus vai nos sustentar e vai nos guardar. O versículo 23, mas tu, ó Deus, os fará descer ao poço da perdição, homens de sangue e de fraude, não viverão metade dos seus dias, mas eu em ti confiarei. O salmista sabe qual é o final daqueles que praticam o mal, daqueles que não buscam a Deus. E cabe a nós, irmãos, livrar deste mundo trágico pessoas que não conhecem a Deus e nem a sua palavra. Porque o salmista está falando aqui de pessoas más, pessoas vingativas, pessoas que destroem outras pessoas. Mas nós conhecemos e nós vivemos numa comunidade em que muitos amigos nossos não são maus. Maus no sentido de procurar a maldade para o próximo. São conhecidos, até amigos, fazem parte do nosso núcleo de amizade. E nós precisamos levar a eles a palavra de Deus, levar a eles o amor e a graça de Deus, porque se eles não conhecerem de Deus, também irão padecer junto com estes que são maus. E eles, conhecendo o amor e a graça de Deus, que possam fazer uma decisão. Obrigado, meus queridos irmãos. Agradeço a vocês pela graça e misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que nós possamos juntos continuar aí nesse período de pandemia, buscando ajudar e socorrer aqueles que estão precisando. Por isso, meus queridos irmãos, não se constranjam se vocês estão passando por dificuldades, por lutas, ou se sabem de alguém que está passando por lutas, dificuldades sem o alimento. Falem conosco, nós vamos procurar levantar cestas básicas. Já levantamos muitas cestas, já socorremos muitas pessoas, mas é importante que nós continuemos agora que vamos ver muitos passando por terríveis necessidades. E nós, como Igreja do Senhor Jesus Cristo, temos que amenizar o problema dessas pessoas na falta do alimento e do básico. Deus abençoe, meus amados irmãos, que nós tenhamos uma noite agradável. Oremos. Senhor Deus, eu louvo, exalço o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesses momentos de tribulação, de pandemia, nesse momento que nós vemos, Senhor Deus, as pessoas lutando umas contra as outras, de revolta, que nós, Igreja do Senhor, possamos demonstrar e mostrar o amor de Cristo, viver o amor de Cristo em nós mesmos, amando uns aos outros e amando aqueles que precisam da graça do Senhor Jesus Cristo. Portanto, amados irmãos, amada igreja, que nós possamos, através da Tua palavra, que nós possamos, ó Deus, através de amenizar a dor de aquele que está sofrendo, possamos, Senhor Deus, ser sal, ser luz aqui na terra. Pai de amor, continuamos a pedir, Senhor Deus, pelos nossos irmãos, esteja protegendo cada família da igreja, dando a sua graça, a sua misericórdia. Nós sabemos que o anjo vingador, Senhor Deus, a peste tem passado e tem matado muitas pessoas, mas o Senhor tem livrado os seus, ó Deus, e guardado os seus. Por isso nós continuamos a orar e agradecer, Senhor Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós nas nossas lutas e nas nossas dificuldades. Proteja, Senhor Deus, a cada um. Dê a Tua graça, a Tua misericórdia. Dê um coração, Senhor Deus, de liberalidade, como o Senhor tem feito nesses tempos à Tua igreja, Senhor Deus. Pois quando nós olharmos para a nossa despensa e vermos que o Senhor está provendo as nossas necessidades, venhamos a lembrar que muitos estão passando por necessidades e que o que nós tirarmos, ó Deus, não vai nos fazer falta, mas vai suprir a necessidade daquele que está passando falta, Senhor Deus. Abençoa cada irmão,
dê a tua graça, a tua misericórdia e o teu amor, a Deus. Nós louvamos, oramos o nome santo de Jesus Cristo, crendo, a Deus, que logo estaremos reunidos, louvando e glorificando o nome de Jesus. Amém.